O bate-papo de agora é com a psicóloga Marina Poser e definido por ela mesma, um assunto importante e polêmico, né, Marina? Isso mesmo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Eu até quero começar já te perguntando exatamente sobre isso. Por que a saúde mental ela se tornou um tema tão crucial no ambiente de trabalho, principalmente nos últimos anos? Sim, é um tema que vem ganhando espaço, né? Vem sendo cada vez mais comentado, mais falado, justamente porque a gente vê um aumento no número de adoecimento por fatores de saúde mental. Então, desde a pandemia, a gente já tinha uma estatística que dizia que nos próximos anos a gente ia viver um aumento em questões relacionadas à saúde mental, né? De problemas relacionados à saúde mental. Isso era previsto? Era previsto e hoje a gente vê na prática a estatística acontecendo. Então, nos últimos anos, até para contextualizar com alguns dados, assim, para ficar claro, realmente nos últimos anos, o afastamento do trabalho, por exemplo, dobrou em função a casos relacionados à saúde mental. Nossa! Então, numa questão de poucos anos, a gente teve um aumento significativo nisso. E isso é mundial, né? E o Brasil, ele lidera os rankings em problemas relacionados à ansiedade, por exemplo. É considerado o país mais ansioso do mundo, né? Então, a gente tem essa questão que é própria... A gente tem essa medalha que não gostaria de ter. Não é boa. Quero até te perguntar sobre os riscos psicossociais. São famosos, né? E como que eles podem afetar a saúde de um colaborador, de um trabalhador e até mesmo a produtividade da empresa, né? Sim, então esse ano a gente está falando muito sobre os riscos psicossociais porque isso entrou na lei, né? Se tornou uma questão de legislação. Então as empresas estão buscando informação sobre isso e buscando entender isso. Na psicologia a gente já estuda, já trabalha com os fatores de riscos psicossociais há muito tempo. Na verdade, é algo que a gente faz, né, enquanto psicólogo. Olhar para os fatores que podem ser fonte de adoecimento. Então, no ambiente de trabalho, o que representa um risco para a saúde mental das pessoas? Que fatores podem levar as pessoas a adoecer? Então, alguns exemplos de riscos psicossociais. Por exemplo, assédio no ambiente de trabalho, a questão de altas exigências cognitivas, altas exigências emocionais, um ambiente com muito conflito entre as pessoas, são inúmeros riscos, tá? Então, avaliar, entender e por que se tornou lei, por que isso entrou em vigor agora, porque justamente pelo aumento dos problemas relacionados a isso, porque teve um adoecimento da população. Eu sempre digo, a empresa ela é um recorte da sociedade. Sim, perfeito. Então, a gente vai ter essa repercussão dentro das empresas também. E ainda tem a questão que a própria empresa pode ser um fator que prejudica ainda mais a saúde das pessoas. Extremamente complexo isso. Aprendi com vocês na semana passada, cada empresa é um ecossistema e única, né? Isso. Então, imagino que o teu trabalho também é extremamente difícil por ter que avaliar o que causa e particularmente em cada colaborador, né? Isso. Então, quais riscos existem e o que eles podem, quais são as consequências deles, que agravos à saúde eles podem trazer, né? E os riscos psicossociais, eles são fatores sempre do ambiente, não são fatores individuais, né? Então, não é uma característica da pessoa, é uma característica do contexto de trabalho. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Então, tem fatores de risco e tem fatores de proteção. Eu gosto sempre de citar os fatores de proteção também e considerar isso numa avaliação, porque isso acaba trazendo um equilíbrio. A gente vai ter o trabalho vai ter riscos, assim como tem os riscos físicos, enfim, que já são medidos há muito tempo, mas quais são os fatores de proteção? Então, a gente tem, na questão física, por exemplo, os EPIs. Sim. Tu tem que usar um equipamento de proteção. Nos riscos psicossociais, a gente vai ter também fatores de proteção, medidas de controle, ações que a empresa pode fazer para mitigar esses riscos, para prevenir que isso gere um adoecimento para as pessoas. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Tu comentou que teve uma mudança na lei. Na lei. Hoje a gente esse ano teve uma atualização na NR1. Entraria em vigor em maio desse ano, 2026.
2025, mas foi adiado para maio de 2026, para que as empresas tenham um maior tempo para se adequar à norma. Então, o que a norma incluiu foi essa avaliação dos riscos psicossociais, que está dentro dos riscos ergonômicos. Então, já se avalia os riscos físicos, biológicos, outros riscos que afetam a saúde das pessoas. Agora, a gente vai ter que avaliar os fatores psicossociais, que são fatores psicológicos e sociais. Isso é mais difícil de avaliar porque não é algo tão concreto, né? Tão visível. Exato. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter conhecimento, tem que saber, né, como avaliar isso, mas é algo muito importante que pode trazer muitos benefícios para as empresas também. Por pura curiosidade, assim, e claro, cada caso é um caso, não tem como generalizar, mas como tu faz esse monitoramento? São avaliações escritas, práticas? Hoje, o que está sendo praticado pode ser usado. A norma não define como fazer isso, tá? Então, isso já gera uma confusão. Até por ser muito novo, né? Isso gera uma confusão até. Aí que entra a polêmica, às vezes, né? Tá, mas como que faz isso? Então, geralmente se usa uma ferramenta, um instrumento, um questionário. Tem alguns que são mais comuns e que são validados, que os funcionários respondem. Então, os colaboradores vão responder, porque o risco ele também é a percepção do colaborador. É o colaborador que vai dizer se ele vê aquilo como um risco ou não. Se existe aquilo no ambiente de trabalho ou não, com que intensidade, com que frequência, depois a gente vai analisar. Então, eles respondem um questionário, a gente faz análise, a gente observa os indicadores da empresa também, de afastamentos, de atestados, outras questões ali da cultura da empresa, o que a empresa já tem de ações, e aí a gente faz essa análise. Bem minucioso. Sim, e isso tem que ser incluído no gerenciamento de riscos da empresa. Então, se a empresa for fiscalizada a partir de maio de 2026 e isso não tiver de acordo, ela pode ser multada. Olha só, uma mudança bem significativa, né? Sim. Importante, necessária. Não tenho dados, não sei se tu tem dados, mas como tu citou ali, o número de afastamentos é muito maior do que já foi, né? Sim. E a gente vê isso aumentando, né? Então, às vezes, o que as empresas... eu vejo que elas têm muitas dúvidas e questionam assim, tá, mas a pessoa pode se afastar do trabalho por uma questão de saúde mental. Mas isso não necessariamente foi causado pela empresa. Sim, é verdade. Sim. Mas às vezes foi. Então, o levantamento dos riscos, ele é a garantia da empresa também. Se eu fiz o levantamento, se eu mostro os riscos que eu tenho, se eu sou transparente e cuido disso, eu vou estar garantindo também que eu não estou causando esse prejuízo para a pessoa. Pode ser por uma questão pessoal, por uma questão fora do trabalho. Isso vai ser investigado também pela medicina do trabalho, tá? Para ser considerado uma doença ocupacional, vai ter que ter essa relação com o trabalho. Me faz pensar que essa mudança na NR1, né? Isso. Ela é extremamente revolucionária, né? Mas não é tanto, se a gente pensar, porque tem países que já fazem essa avaliação. Que já existe. Isso. Então, isso é revolucionário no nosso contexto, no Brasil, enfim. Mas já se fala, já se olha para isso, assim, nos bastidores há muito tempo, porque já se percebe esse movimento de adoecimento, de ambientes de trabalho muito insalubres, né? E é claro que tem empresas que não são assim, que já são muito saudáveis, né? Mas aí o levantamento só vai mostrar isso, que também é muito bom, né? E até pensar como manter isso. Exato. E até quero te perguntar sobre isso, tipo, que passos práticos uma empresa pode dar para promover um ambiente de trabalho que zele pela saúde mental de todos? Então, quando a gente fala em saúde organizacional, eu gosto de usar um modelo que traz 3 elementos. Ele vai falar que a empresa saudável tem que ter práticas e políticas saudáveis, trabalhadores saudáveis e resultados saudáveis. E isso se retroalimenta. Se uma coisa não estiver saudável, vai começar a impactar nas outras. Então, as pessoas estão bem, mas os resultados não estão bons. Isso não é sustentável. Uhum. Então, a gente precisa que esse sistema todo esteja saudável e esteja funcionando. Então, na prática, olhar para esses 3 fatores. O levantamento dos riscos é o melhor caminho nesse momento, porque é lei, a gente precisa fazer, então vamos fazer e fazer do jeito certo e usar em benefício das empresas e das pessoas.
E algumas ações, assim, para citar que poderiam ser feitas, assim, criar programas de bem-estar, treinamentos, por exemplo, sobre gestão do estresse, inteligência emocional, preparar, capacitar as pessoas para lidar com algumas situações que existem no ambiente de trabalho, preparar as lideranças para lidar com toda essa demanda emocional que hoje vem para eles, né? Então, eles também estão sujeitos a riscos psicossociais e a exigência emocional é muito grande. Então, eles têm que estar preparados, qualificados, entender o que eles têm que fazer diante de algumas demandas, né? E contratar um psicólogo organizacional. Isso também pode ser uma ação. Não precisa ser em tempo integral, mas a gente pode ajudar em todas essas questões, né? Porque depois que tu identificar os riscos, tu precisa fazer um plano de ação. O que tu vai fazer para combater aquele risco? E aí a gente pode ajudar muito, né? Para evitar que aquilo perpetue. Tem ferramentas ou programas de prevenção de saúde mental que tu consideraria as mais eficazes? Olha, eu acho que a empresa pode promover, por exemplo, um plantão psicológico dentro da empresa. Hoje isso já é uma prática mais comum, que é atendimento mesmo para as pessoas. Pode ter um programa de bem-estar que olhe o todo, né? Incentive as pessoas a ter hábitos saudáveis na vida, na questão física, na questão financeira, na questão social. Mas eu sempre digo, se tu promover, por exemplo, uma palestra sobre saúde mental na empresa, mas quando a palestra termina, as pessoas não entendem o que elas têm que fazer, elas não sabem o que elas precisam para crescer na empresa, o líder continua falando de uma maneira agressiva, ela não é escutada, não adianta. Então, eu vejo que o que mais funciona é olhar para as práticas e para as políticas, e isso está alinhado com a liderança. Então, é uma coisa grande, não é uma coisa pequena, não é uma pequena ação que vai resolver. O todo da empresa tem que estar saudável. Então, a gente pode promover ações de educação para as pessoas, mas a gente tem que promover um ambiente saudável. Então, tem que ter relacionamentos saudáveis. Eu acho que, se fosse resumir, relacionamentos saudáveis entre os colegas e entre eles e as lideranças. Que ótimo a gente poder falar sobre isso. Muito, muito bom mesmo. Afeta 100% das empresas que nos ouvem agora e diversas pessoas estão ouvindo. Tem uma outra questão importantíssima que acontece nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Quero até aproveitar a tua presença aqui, porque eu sei que temos uma palestra que acontece hoje na SABMED, né? Isso mesmo. Então, o Setembro Amarelo é um exemplo, inclusive, de ações sobre saúde e bem-estar, né? Aproveitar as campanhas que já existem para promover ações dentro das empresas, para falar sobre esse tema. Hoje, então, eu vou estar na SABMED. A Virtude, em parceria com a SABMED, está promovendo uma palestra referente à campanha do Setembro Amarelo, que fala do cuidado da vida, da prevenção, de cuidados em relação à saúde mental. E vai ser hoje às 19 horas na SABMED, a gente ainda tem algumas vagas. E é aberto ao público, é um evento gratuito, então quem quiser participar será muito bem-vindo. Ótimo, aberto ao público. Sim. Eu tenho aqui o contato da SABMED, para quem está nos ouvindo e de repente quer participar dessa palestra, 549 9709 7028. 9709 7028. Hoje às 19 horas. Hoje às 19 horas. SABMED ali tem um auditório excelente, todo mundo vai estar muito bem acomodado e tratando desse tema que é fundamental na nossa vida. Para quem não se situou, por exemplo, a gente consegue explicar o que é o Setembro Amarelo? Você consegue explicar? O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de cuidado com a saúde, a gente está falando de prevenção realmente, de como desmistificar esse tema, que é um tema complexo, difícil. Então, é falar sobre a vida, porque é valorização da vida. Como é que a gente vai fazer para prevenir o suicídio? Para cuidar da nossa vida e da vida das pessoas que a gente ama, que são importantes. Exato, não significa cuidar somente de nós, mas também tem informação para cuidar do mundo, né? Com certeza, e nesse caso a rede de apoio é fundamental. Perfeito, uma palestra com um tema importantíssimo hoje a partir das 19 horas. Vou deixar aqui mais uma vez o contato da SABMED, é o 549 9709 7028, inscrição gratuita, basta você confirmar sua presença
no WhatsApp. Marina, eu quero agradecer a tua presença aqui. Quero também deixar o contato da Virtude, que está na Rua Independência, 479, na sala 31, aqui pertinho da Sonora. Mas você está nos ouvindo, quer trabalhar melhor a questão de saúde mental dentro da tua empresa, você pode falar com a Virtude. 549 8149 0692. 8149 0692 e conteúdos muito bacanas lá no Instagram, virtude.psicologia.empresarial. Conteúdo quase todo dia, né? Quase todo dia. Sempre tem coisa boa por lá, muito informativo e muito bom. Virtude.psicologia.empresarial. Marina, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição.